Ela lavava a louça todo dia naquela cozinha de mármore, de cabeça baixa, sem reclamar uma vez sequer. O filho achava que ela estava bem. A nora garantia que sim, mas tinha uma coisa que ninguém sabia. Nem o filho milionário, nem a nora perfeita. E quando essa coisa veio à tona, nada naquela casa voltou a ser o que era. Tem coisa que a gente não vê porque não quer ver. Tem coisa que acontece bem na nossa frente no dia a dia e a gente passa por cima achando que é normal, que vai melhorar, que é só fase. Rafael era um homem que construiu tudo na vida com as próprias mãos. Empresa, mansão, nome respeitado. Mas tinha uma coisa acontecendo dentro da casa dele que ele não via. Não porque fosse burro, mas porque confiava demais em quem não merecia. E porque a pessoa que mais amava na vida tinha aprendido, desde sempre, a sorrir mesmo quando estava despedaçando por dentro. Dona Lourdes tinha passado a vida inteira cuidando de todo mundo. Do marido, quando ficou doente. Dos vizinhos, quando precisavam. Do filho, quando ainda era pequeno e acordava com pesadelo de madrugada. Era o tipo de mulher que não sabia ficar parada, que achava que descanso era frescura, que acreditava que amor se prova no que a gente faz, não no que a gente fala. Tinha uma casinha simples no interior, com quintal, com cheiro de terra molhada depois da chuva, com aquela paz que só quem conhece sabe o valor. E era feliz. Do jeito dela, com o que tinha, era feliz. Foi Rafael quem insistiu. Voltou de uma viagem longa, foi visitar a mãe no interior e ficou preocupado com o que viu. A casa estava um pouco mais silenciosa do que devia. Lourdes estava um pouco mais magra do que ele lembrava. E quando ela disse que estava bem, ele olhou nos olhos dela e sentiu que bem não era bem a palavra certa. Então pediu. Depois insistiu. Depois ficou na dela até ela ceder. Falou que a mansão era grande demais para dois, que ela ia ter conforto, que ia estar perto, que ia ser bom para todo mundo. Lourdes demorou semanas para dizer sim. Tinha um peso na decisão que ela mesma não sabia explicar direito. Mas no final, cedeu. Porque quando o filho pede com aquele olhar, a mãe vai. Sempre vai. A chegada à mansão foi numa tarde de sol. Lourdes desceu do carro com uma mala média e uma sacola com o livro de receitas, a foto do marido e umas poucas coisas que não cabiam em mala nenhuma, mas que ela não ia deixar para trás de jeito nenhum. Olhou para a fachada da casa e ficou quieta por um momento. Era bonita demais. Mármore, jardim cuidado, garagem com 3 carros, o tipo de lugar que ela sempre viu de fora, nunca de dentro. Isadora veio receber na porta. Sorriso aberto, abraço rápido, voz doce. Tudo certo, tudo no lugar. Perfeito demais, na verdade. O tipo de recepção que parece ensaiada porque foi. Lourdes sorriu de volta, agradeceu, entrou. Mas enquanto subia a escada atrás da nora, sentiu aquele olhar que varreu ela de cima a baixo numa fração de segundo. Discreto, calculado. O tipo de olhar que avalia sem parecer que está avaliando. Lourdes notou. Não disse nada. O primeiro jantar foi naquela mesma noite. A mesa era enorme, bonita, com louças que Lourdes tinha medo de segurar com força. Rafael estava animado, falando de um contrato novo, de planos, de uma expansão que ia mudar o porte da empresa. Isadora participava com comentários certos na hora certa, rindo na hora certa, tocando no braço do marido na hora certa. E Lourdes ficou sentada na ponta da mesa, longe dos dois, como se a mesa fosse grande demais para incluir todo mundo. Ela comeu devagar, respondeu quando perguntaram, sorriu quando olharam para ela. E quando o jantar acabou, ajudou a empregada a tirar os pratos, sem que ninguém pedisse. A empregada se chamava Cláudia. Tinha uns 40 e poucos anos, cabelo preso, jeito quieto e olhos que observavam mais do que a boca falava. Naquela primeira noite, enquanto as duas organizavam a cozinha juntas, Cláudia olhou para Lourdes com uma expressão que não era pena, mas chegava perto, não disse nada, mas aquele olhar ficou.
Na primeira semana, Isadora chamou Lourdes para uma conversa. Sentou na sala, cruzou as pernas, sorriu e foi falando com a voz mais gentil do mundo sobre as preferências da casa. Que o café era feito às 7, que as visitas chegavam sempre às sextas, que os quartos do corredor da direita eram para hóspedes e ela devia evitar circular por lá quando tivesse gente, que o volume da televisão, depois das 10, incomodava. Tudo com sorriso, tudo com aquele tom de quem está explicando e não mandando. Mas Lourdes entendeu o recado. Entendeu muito bem. Nos dias que se seguiram, ela foi encontrando o lugar dela naquela casa. Acordava cedo, fazia café, começou a cozinhar o almoço, porque não sabia ficar sem fazer nada. Varria, organizava, dobrava a toalha de um jeito que Isadora depois dobrava de novo do jeito dela, sem dizer nada, só desfazendo. Lourdes via e não comentava. Achava que era questão de tempo, que as coisas iam se acomodando, que aquele estranhamento do começo era normal quando duas mulheres diferentes dividem o mesmo espaço. Cláudia observava tudo. E já no fim da primeira semana, quando Lourdes tentou guardar as panelas num armário e Isadora desfez a organização inteira depois que ela saiu da cozinha, Cláudia abaixou a cabeça e fingiu que não tinha visto. Não porque não se importasse, mas porque ainda não sabia o que fazer com o que estava vendo. Rafael viajou de novo numa quinta-feira cedo. Deu um beijo na testa da mãe antes de sair. Disse que voltava em 10 dias, que ela ligasse se precisasse de qualquer coisa. Lourdes acenou da janela enquanto o carro sumia pelo portão. E foi aí, naquele exato momento, que o silêncio da casa mudou de qualidade. Ficou mais pesado, mais tenso, como se a casa inteira soubesse que alguma coisa tinha ido embora junto com Rafael. Isadora desceu a escada uns 20 minutos depois. Não deu bom dia, foi direto à cozinha, pegou o café que Lourdes tinha passado e antes de sair falou sem olhar para trás. Hoje a diarista não vem, a louça do jantar de ontem ainda está lá. Lourdes ficou olhando para a pia, respirou e foi lavar. Naquela noite, depois que Isadora saiu para um compromisso, a casa ficou vazia. Lourdes foi até o quarto, sentou na beira da cama, abriu a gaveta com cuidado e tirou o envelope que tinha trazido do interior. Olhou para a foto do marido por um tempo. Depois olhou para o documento médico que estava dobrado atrás da foto. Um documento que ela ainda não tinha mostrado para ninguém, que Rafael não sabia que existia. Que Isadora nunca ia imaginar que estava guardado ali, naquela gaveta simples, num quarto que ninguém visitava. Ela dobrou tudo de volta, fechou a gaveta, deitou sem trocar de roupa e ficou olhando para o teto. Lá fora, o jardim estava iluminado, bonito, cuidado. Lourdes pensou na casinha do interior, no cheiro de terra molhada, na paz que deixou para trás por amor ao filho. E pensou que amor, às vezes, leva a gente para lugares que a gente nunca imaginou que ia precisar ter tanta força para aguentar. Apagou a luz. E no escuro daquele quarto enorme, em silêncio, Lourdes guardou mais um dia dentro do peito, sem reclamar, sem chorar, do jeito que tinha aprendido a vida inteira. Mas alguma coisa naquela noite foi diferente, porque pela primeira vez desde que chegou, ela sentiu que o que estava guardado naquela gaveta ia precisar sair em algum momento. E que quando saísse, nada naquela casa ia continuar do jeito que estava. Tem uma diferença muito grande entre uma pessoa que é difícil e uma pessoa que só é difícil quando não tem testemunha. Lourdes levou alguns dias para entender isso. No começo achou que era o jeito de Isadora, que era o estilo dela, que algumas pessoas eram mais fechadas e com o tempo iam abrindo. Deu o benefício da dúvida porque era assim que tinha sido criada. Sua mãe sempre dizia que a gente não conhece ninguém em 2 dias, que paciência é o idioma que todo relacionamento precisa aprender. Então Lourdes teve paciência, esperou, observou e foi entendendo aos poucos que o que mudava naquela casa não era o jeito de Isadora, era a presença ou a ausência de Rafael.
Com ele em casa, Isadora era atenciosa, bem-humorada, falava com Lourdes na frente dele com uma delicadeza que parecia genuína. Perguntava se ela tinha dormido bem, se queria alguma coisa diferente no café, se estava confortável no quarto. Rafael ouvia aquilo e relaxava, achando que as duas estavam se entendendo, que a adaptação estava indo bem, que tinha feito a coisa certa ao trazer a mãe. E Lourdes, do outro lado da mesa, respondia que estava ótima, que estava se acostumando, que a cama era boa e o bairro era tranquilo. Porque o que ela ia fazer? Estragar o alívio que via no rosto do filho? Quando Rafael viajou de novo, a casa levou menos de um dia para mostrar a cara de verdade. Não foi uma cena dramática, não teve grito, não teve porta batendo. Foi algo muito mais silencioso e muito mais pesado do que isso. Foi Isadora descendo a escada numa manhã e entregando a Lourdes um papel dobrado com uma lista escrita à mão. Tarefas, horários, especificações. O café tinha que ser passado antes das 7, o corredor da ala principal varrido até as 9, o almoço pronto ao meio-dia em ponto, porque ela tinha compromissos à tarde e não podia esperar. As roupas que estivessem na área de serviço deveriam ser dobradas e guardadas antes que ela chegasse, sem que precisasse pedir. Isadora entregou o papel, disse "obrigada", com aquele sorriso de sempre, e subiu de volta. Lourdes ficou com o papel na mão por um momento. Leu devagar, dobrou, colocou no bolso do avental e foi fazer o café. O que aconteceu nos dias seguintes foi uma coisa que machuca mais do que qualquer palavra dura. Foi a normalização. Lourdes foi cumprindo cada item daquela lista sem reclamar, e isso foi sendo tratado como obrigação, como esperado, como coisa que se faz e não se agradece. Não tinha bom dia quando ela já estava na cozinha. Não tinha obrigado quando o almoço estava na mesa. Tinha, quando muito, um aceno de cabeça ou um comentário sobre o tempero, que às vezes estava bom e às vezes estava errado. Lourdes ouvia, ajustava, continuava. Cláudia via tudo aquilo de um lugar que dói muito, que é o lugar de quem enxerga a injustiça, mas não tem poder para mudar. Ela estava ali há anos, conhecia Isadora, sabia do jeito dela. Mas ver aquilo acontecer com Lourdes era diferente, porque Lourdes não era empregada, era mãe. E ser tratada como menos do que isso dentro da casa do próprio filho tinha um peso que Cláudia sentia até no estômago. Então ela fazia o que podia. Deixava um copo d'água do lado de Lourdes quando ela estava lavando louça a tempo demais. Ficava mais perto quando Isadora levantava a voz por alguma coisa. Sorria com os olhos quando não podia sorrir com a boca. Era pouco, mas era o que tinha. Numa tarde de quarta-feira, Isadora chamou 2 amigas para tomar café. Mulheres bem vestidas, perfumadas, com aquele jeito de quem frequenta lugar bom e sabe disso. Sentaram na sala, conversaram alto, riram daquele jeito que enche o ambiente. Lourdes preparou o café, cortou o bolo que tinha feito de manhã, arrumou a bandeja com cuidado. Cláudia levou até a sala. Isadora recebeu sem olhar para a bandeja, já falando de outra coisa com as amigas. Uns 20 minutos depois, Isadora resolveu levar as amigas para conhecer a cozinha reformada, que tinha acabado de ser renovada, e ela tinha muito orgulho do resultado. As 3 entraram enquanto Lourdes ainda estava lá, lavando as xícaras do café da manhã, de avental, de luvas. Isadora mostrou o mármore, mostrou os armários, falou do arquiteto, do projeto, do tempo que levou. As amigas elogiavam. E Lourdes ficou ali, de costas, lavando, como se fosse parte do cenário, como se fosse uma peça a mais daquela cozinha reformada. Uma das amigas, sem maldade, perguntou quem era a senhora. Isadora deu uma pausa curta, sorriu e respondeu: "É a dona Lourdes. Ela mora aqui conosco e nos ajuda com as coisas da casa. Nos ajuda com as coisas da casa." Lourdes ouviu. Continuou lavando. A esponja na louça, a água quente, o barulho da torneira. Ela não parou, não virou, não disse nada,
Mas alguma coisa dentro dela ouviu aquela frase e guardou. Do jeito que a gente guarda coisa que dói demais para processar na hora. As amigas foram embora pouco depois. Lourdes terminou a cozinha, tirou o avental, dobrou, pendurou no gancho atrás da porta. Foi até o quarto. Sentou na beira da cama. E ficou assim, quieta, por um tempo que ela não soube medir. Naquela noite, Rafael ligou. O número dele apareceu na tela e Lourdes ficou olhando por 2 toques antes de atender. Quando atendeu, a voz saiu igual de sempre, calma, com um sorriso que ele conseguia ouvir mesmo pelo telefone. Tudo bem, meu filho? Tá se adaptando bem, mãe? Tô sim. A casa é muito bonita. Você não precisa se preocupar comigo. Rafael falou animado de uma reunião que tinha ido bem, de um contrato que estava quase fechado, de que ia tentar voltar antes do previsto se as coisas corressem bem. Lourdes ouviu tudo, fez as perguntas certas, vibrou nas horas certas. Quando desligaram, ela ficou com o celular na mão por um momento. Abriu a gaveta, pegou o envelope, tirou a foto do marido e ficou olhando. Falecido há quase 8 anos, mas tinha horas que a falta batia como se tivesse sido ontem. Ele era daquele tipo de homem quieto que resolvia tudo sem fazer barulho, que nunca precisava gritar para ser respeitado, que olhava para ela de um jeito que fazia ela se sentir a pessoa mais importante do ambiente, não importava qual ambiente fosse. Lourdes ficou pensando que se ele estivesse vivo, aquela situação toda não existiria. Não porque ele fosse fazer alguma cena, mas porque ele simplesmente não deixaria. Ela colocou a foto de volta, pegou o documento médico que estava dobrado atrás, abriu, leu mesmo já sabendo o que estava escrito. Ficou com ele na mão por um tempo pensando. Dobrou de novo, guardou. Pegou um papel e uma caneta que estavam em cima da mesa de cabeceira e começou a escrever. Escreveu devagar, com a letra de quem aprendeu a escrever quando escrever era coisa séria. Escreveu sem pressa e sem rascunho, porque o que tinha para dizer ela já sabia de cor. Escreveu sobre os primeiros dias, sobre a lista de tarefas, sobre a frase dita na frente das amigas, sobre os jantares sozinha na cozinha, sobre as xícaras que lavava enquanto elas riam na sala. Escreveu sem raiva, com uma clareza tranquila que às vezes é mais pesada do que qualquer raiva. No meio da carta, parou. Ficou olhando para o que tinha escrito. Pensou no filho lendo aquilo. Pensou na cara dele, no peso que ia cair nos ombros dele, na culpa que ele ia carregar sem ter tido a intenção de errar. Rafael não era mau, era ausente, tinha uma diferença. E ela não queria machucar o filho. Nunca tinha querido. Dobrou o papel no meio, colocou dentro do envelope junto com o documento e a foto. Fechou. Não colocou nome nenhum na frente. Ainda não. Mas guardou. Apagou a luz, deitou e ficou ouvindo o silêncio da mansão. Lá fora, o jardim estava iluminado, os aspersores funcionando no horário programado, tudo perfeitamente no lugar. Era uma casa linda, organizada, com tudo no lugar certo, menos ela. Mas Lourdes era do tipo de mulher que não desiste fácil, que quando a vida aperta, ela respira fundo e segura. Tinha aprendido isso cedo, tinha praticado a vida inteira, e enquanto tentava dormir naquela noite, um pensamento ficou girando na cabeça dela, devagar, com uma certeza que ela não sabia de onde vinha. Aquilo não ia ficar assim para sempre, não porque alguém ia salvar ela, mas porque verdade, por mais que se tente esconder, tem um jeito de aparecer. Sempre tem, na hora que menos se espera, do jeito que ninguém planejou. E quando aparecer, nada naquela casa ia continuar exatamente como estava. Ela fechou os olhos, respirou fundo uma vez e dormiu. Tem gente que aguenta calada não porque é fraca, mas porque escolheu a hora certa de falar. Lourdes era assim. Tinha aprendido com a vida que reagir na hora errada só fortalece quem quer te ferir. Então ela observava, guardava e esperava. Não com amargura, não com plano de revanche,
mas com aquela sabedoria quieta de quem já viveu o suficiente para saber que tudo tem uma hora, e que a hora certa sempre chega. Naquela semana, Isadora tinha decidido receber visitas em casa. Um jantar, não qualquer jantar. Uma daquelas reuniões que ela organizava com esmero, com lista de convidados, com cardápio pensado, com a casa toda arrumada como cenário de revista. Eram sócias de um projeto social que ela coordenava, mulheres de nome, de presença, do tipo que nota detalhes e comenta depois. Isadora queria tudo perfeito. E perfeito, naquela casa, significava Lourdes na cozinha desde cedo. Não teve pedido. Teve uma lista deixada em cima da bancada na noite anterior. Cardápio completo, horários, especificações. Lourdes leu, dobrou o papel e no dia seguinte acordou antes do sol. Foi para a cozinha no escuro, acendeu a luz pequena debaixo do armário para não acordar ninguém e começou. Cozinhou por horas, com aquela concentração de quem aprendeu que comida feita com descuido tem gosto de descuido. Tempero na hora certa, fogo no ponto certo, cada detalhe no lugar. Cláudia chegou mais tarde e ficou parada na entrada da cozinha por um momento, olhando para Dona Lourdes mexer 3 panelas ao mesmo tempo com uma precisão tranquila que pouquíssima gente tem. Chegou perto, pegou uma colher e foi ajudar sem que ninguém pedisse. As convidadas chegaram às 7 da noite, bem vestidas, perfumadas, animadas. Isadora as recebeu na sala, com aquele jeito dela, expansiva, articulada, dona do ambiente. O jantar foi servido. E quando a primeira garfada entrou, o silêncio que tomou a mesa era daquele tipo bom, daquele que significa que a comida fez o que a comida tem que fazer. Uma das convidadas, uma mulher de cabelos curtos e voz firme que se chamava Botora. Patrícia colocou o garfo na mesa e olhou para Isadora com um sorriso genuíno. Isadora, que jantar! Quem foi que preparou isso? Tinha admiração real na pergunta, o tipo de elogio que não se fabrica. Isadora abriu um sorriso. Fui eu. Quando quero caprichar, gosto de colocar a mão na massa. Deu uma risada leve, as outras acompanharam. Na cozinha, Lourdes estava terminando de organizar a sobremesa. Cláudia estava do lado. As duas ouviram. Cláudia olhou para Lourdes. Lourdes não virou. Continuou organizando os pratos com aquela calma que Cláudia já tinha aprendido a reconhecer como a coisa mais corajosa que existe. A calma de quem está segurando muita coisa ao mesmo tempo e não deixa nenhuma cair. O jantar acabou. As convidadas foram embora. A casa voltou ao silêncio. Isadora entrou na cozinha onde Lourdes ainda trabalhava, limpando bancada, guardando panela. Estava de bom humor, animada com o sucesso da noite. Ficou na entrada por um momento, olhando. E então falou, com uma leveza que tornava as palavras ainda mais pesadas. Correu tudo bem, as meninas adoraram. Pausa. Você pode terminar o resto amanhã. Não teve obrigado. Não precisaria ter sido muito. Um obrigado resolve muita coisa. Mas não teve. Isadora já ia saindo quando parou, virou levemente e disse quase de passagem. Ah, quando o Rafael ligar, não precisa contar que teve jantar. Ele fica preocupado com o movimento em casa quando está fora. Você entende? Lourdes entendeu. Entendeu muito mais do que Isadora imaginou. Ficou parada depois que a luz da sala apagou. Cláudia estava terminando de guardar as últimas coisas e fingiu não ter ouvido, mas o jeito que ela evitou olhar para Lourdes mostrava que tinha ouvido tudo. Lourdes tirou o avental, dobrou devagar, pendurou no gancho e foi para o quarto. Abriu a gaveta, tirou o envelope. Desta vez, não tirou a foto, não tirou a carta. Tirou o documento médico diretamente, abriu e leu com atenção, como se estivesse lendo pela primeira vez, como se precisasse ter certeza do que estava escrito antes de decidir qualquer coisa. O documento era de uma consulta feita semanas antes de ela vir morar na mansão.
um diagnóstico que o médico tinha explicado com cuidado, com aquela voz de quem treinou para dar notícia difícil sem destruir a pessoa. Não era algo que ia acabar com ela da noite para o dia, mas era sério o suficiente para precisar de acompanhamento, de consultas regulares, de atenção. Era sério o suficiente para que Lourdes tivesse pensado 2 vezes antes de deixar o interior, antes de deixar o médico que já a conhecia, antes de embarcar numa mudança grande no meio de um momento delicado. Mas Rafael havia pedido, e ela foi. Desde que chegou, foi a 3 consultas sozinha, de táxi, sem contar para ninguém, voltando antes do almoço para que ninguém perguntasse onde tinha estado. Os exames estavam indo bem, o médico novo era competente, não havia motivo de alarme imediato. Mas havia a solidão daquilo, de sair sozinha, sentar sozinha numa sala de espera, ouvir o resultado sozinha, voltar sozinha, sem uma mão, sem uma pergunta, sem ninguém do lado. Ela dobrou o documento, colocou de volta. Ficou sentada na beira da cama por um momento, e então tomou uma decisão silenciosa que não precisou de palavra nenhuma. Ia continuar indo às consultas. Ia continuar cuidando da saúde do jeito que sempre cuidou, com responsabilidade e sem alarde. Mas não ia mais esconder. Não de Rafael. Na hora certa, ele ia saber de tudo. Da saúde e de tudo mais. Pegou a caneta. Abriu a carta que tinha começado dias antes e escreveu mais um parágrafo sobre o jantar, sobre a comida que fez por horas e virou crédito de outra pessoa, sobre o obrigado que não veio, sobre o pedido de silêncio que veio no lugar. Escreveu com a letra firme de sempre, sem tremer, sem exagero, só a verdade, do jeito que aconteceu. Fechou, guardou, apagou a luz. Na manhã seguinte, Cláudia chegou cedo e encontrou a cozinha imaculada. Tudo guardado, tudo no lugar, como se o jantar de véspera nunca tivesse acontecido. Lourdes estava sentada na mesa pequena da cozinha, tomando café, olhando pela janela para o jardim que ainda estava na meia luz da manhã. Cláudia foi fazer o café dela em silêncio. Ficaram as 2 assim, sem falar, por uns minutos. Então Lourdes disse, sem tirar o olho da janela: "Cláudia, você é uma boa pessoa." Cláudia parou, virou. Lourdes ainda estava olhando para o jardim. A gente que é boa pessoa às vezes fica em silêncio por muito tempo achando que não tem escolha. Mas sempre tem. Cláudia não respondeu, mas alguma coisa nela se moveu. Daquele jeito que move quando a gente ouve uma verdade que já sabia, mas precisava que alguém dissesse em voz alta. Lourdes levantou, lavou a xícara, enxugou as mãos no pano de prato e, antes de sair da cozinha, virou para Cláudia com uma expressão tranquila e disse: "Hoje eu tenho consulta. Vou sair às 10, volto antes do almoço." Era a primeira vez que ela contava para alguém. Cláudia assentiu com a cabeça e ficou olhando enquanto Lourdes saía da cozinha com aquele passo firme, aquela coluna ereta, aquela dignidade toda que nenhuma lista de tarefas e nenhum jantar sem obrigado tinha conseguido tirar dela. Tem uma hora em que a verdade começa a vazar. Não de uma vez, não com estrondo. Vai saindo em gotinha, num detalhe aqui, numa hesitação ali, numa pergunta que fica suspensa no ar sem resposta satisfatória. Rafael era um homem acostumado a ler situações. Tinha construído uma empresa do zero, lendo mercado, lendo pessoa, lendo ambiente. Sabia quando uma negociação estava indo bem e quando estava podre por baixo de uma aparência sólida. Mas tem uma cegueira específica que acomete até os mais atentos. É a cegueira de quem não quer ver, porque ver significa ter que agir. E agir significa que tudo que ele acreditava sobre a própria casa estava errado. A rachadura começou numa tarde de reunião. Henrique era sócio de Rafael havia quase uma década. Um homem tranquilo, de poucas palavras, que compensava o silêncio com uma observação afiada que raramente errava. Tinham se encontrado no escritório para discutir um contrato novo, mas no meio da conversa, enquanto os dois esperavam um documento ser impresso,
Henrique perguntou de passagem como estava a mãe de Rafael. Uma pergunta simples, de quem tinha se lembrado da visita à mansão semanas antes. Rafael respondeu que estava bem, que estava se adaptando, que a casa era grande e às vezes ficava sozinha, mas que Isadora cuidava bem dela. Henrique assentiu devagar. Não disse mais nada, mas havia algo no jeito que ele assentiu. Devagar demais, com os olhos baixando 1 milímetro, que ficou preso em Rafael como um anzol que entrou, mas não saiu. No caminho para casa, naquela noite, Rafael ficou pensando na resposta que tinha dado. Isadora cuidava bem dela. Era verdade? Ele tinha visto isso acontecer? Tinha alguma cena concreta na cabeça de Isadora e Lourdes juntas, bem rindo, com aquele conforto de quem divide espaço e se respeita? Ficou procurando na memória, e o que encontrou foi uma série de jantares onde a mãe ficava quieta, de ligações onde ela dizia que estava bem sem dar detalhe nenhum, de manhãs onde ele saía cedo demais para notar muita coisa. Chegou em casa antes do jantar. Lourdes estava na cozinha. Ele entrou, sentou no banco alto da bancada e ficou conversando com ela enquanto ela terminava de preparar alguma coisa. Foi uma conversa de meia hora, sobre o interior, sobre os vizinhos antigos, sobre uma receita que ela estava tentando adaptar com os ingredientes que achava no mercado dali. Rafael olhou para ela durante aquela conversa com uma atenção que não tinha tido desde que ela chegou. Viu as olheiras. Viu que ela estava um pouco mais magra. Viu que o sorriso dela era genuíno quando aparecia, mas que havia intervalos entre um sorriso e outro que eram longos demais para quem está bem de verdade. Perguntou diretamente: "Mãe, você está bem mesmo?" Ela parou um segundo. Só um segundo. Depois sorriu e disse: "Estou sim, meu filho. Só um pouco com saudade do interior. Você sabe como é." Rafael ficou olhando para ela por um momento a mais do que o normal. Ela sustentou o olhar com aquela serenidade dela, e ele deixou passar. Mas alguma coisa dentro dele não deixou. Naquela mesma noite, depois do jantar, Rafael foi até o quarto do casal e tentou conversar com Isadora sobre a mãe. Perguntou como ela achava que Lourdes estava se sentindo, se as duas tinham conseguido criar uma rotina boa, se havia algo que ele precisava saber. Isadora abaixou o livro que estava lendo, olhou para ele com aquela expressão de quem vai ser muito razoável e muito paciente ao mesmo tempo, e disse que Lourdes era uma mulher teimosa, que insistia em fazer coisas que não precisava fazer, que às vezes parecia ressentida sem motivo claro, que provavelmente tinha dificuldade de aceitar que a vida tinha mudado e que isso era natural numa mulher da idade dela. Disse tudo com cuidado, com voz mansa, sem parecer que estava falando mal. Parecia que estava analisando com carinho. Rafael ouviu, disse que entendia. Apagou a luz do lado dele, mas não dormiu rápido. 2 dias depois, saiu cedo para uma reunião externa e, quando voltou para o carro, encontrou um papel dobrado no banco do passageiro. Não havia nenhuma janela arrombada, nenhum sinal de invasão. Alguém com acesso ao carro tinha colocado aquilo ali. Abriu devagar. Estava escrito à mão, com letras simples, sem identificação: "Olhe de verdade para sua mãe, antes que seja tarde demais." Ficou parado no estacionamento com o papel na mão por um tempo que não soube medir. Leu de novo. Olhou para a letra, não reconheceu. Dobrou o papel, colocou no bolso do paletó e ficou o dia inteiro com aquilo queimando do lado do peito. À noite mostrou para Isadora. Ela leu, ergueu os olhos e, em menos de 30 segundos, construiu uma explicação tão bem montada que Rafael quase acreditou na hora. Disse que devia ser alguma fofoca de funcionário com raiva de alguma coisa, que tinha gente que adorava criar confusão em casa alheia, que ele não devia dar atenção para esse tipo de coisa anônima, porque era exatamente o que quem escreveu queria. Falou com tanta convicção, com tanto detalhe, que parecia que ela mesma estava indignada com quem tivesse feito aquilo. Rafael ficou quieto, dobrou o papel de volta, guardou. Mas desta vez não jogou fora. Nos dias seguintes, alguma coisa mudou nele de um jeito
que ele mesmo não sabia nomear direito. Não era desconfiança declarada, era atenção. Uma atenção que ele deveria ter tido desde o começo e que estava chegando tarde, com aquela culpa silenciosa de quem percebe que esteve olhando para o lugar errado por tempo demais. Começou a notar coisas. O prato de Lourdes sempre menor que os outros. O lugar dela na mesa, sempre um pouco mais afastado, sempre na ponta. O jeito que ela se levantava para buscar algo na cozinha antes mesmo de alguém pedir, como se tivesse aprendido que era melhor antecipar do que esperar ser chamada. Notou que Isadora nunca perguntava para Lourdes como tinha sido o dia. Nunca. E que Lourdes nunca oferecia essa informação, como se soubesse que não seria recebida. Notou também o jeito de Cláudia. A empregada sempre foi discreta, profissional, contida, mas havia um cuidado específico que ela tinha com Lourdes que não era protocolo de trabalho, era proteção. E proteção pressupõe que existe algo do qual proteger. Numa manhã, Rafael chegou na cozinha mais cedo que o costume e encontrou Lourdes e Cláudia sentadas juntas na mesa pequena, tomando café em silêncio. As duas levantaram quando ele entrou, com aquele reflexo de quem não estava esperando ser visto naquele momento. Rafael disse que ficassem à vontade, pegou uma xícara, serviu o café e saiu. Mas aquela imagem ficou. Duas mulheres que encontraram uma na outra uma companhia que o resto da casa não oferecia. Naquela tarde, Isadora foi a um compromisso e a casa ficou só com Rafael, Lourdes e Cláudia. Rafael aproveitou e convidou a mãe para sentar na varanda com ele. Levaram café, ficaram ali por quase uma hora. Lourdes estava diferente sem Isadora em casa. Não mais solta, não mais falante. Mas havia menos tensão nos ombros dela. Menos cuidado no jeito de escolher cada palavra antes de falar. Conversaram sobre muita coisa. Sobre o pai, sobre o interior, sobre como Rafael era quando pequeno e aprontava as coisas que ela fingia que não sabia. Riram. Foi a primeira vez que Rafael ouviu a mãe rir de verdade desde que ela tinha chegado. E aquele riso, que era leve e gostoso, e dela, partiu alguma coisa dentro dele. Porque ele entendeu que estava com saudade do riso da mãe mesmo com ela morando na mesma casa. Foi nessa varanda, nessa tarde, que ele decidiu que ia prestar mais atenção, que ia parar de aceitar "estou bem" como resposta completa, que ia olhar de verdade, como dizia o bilhete, antes que fosse tarde demais. O que ele não sabia era que, enquanto ele tomava essa decisão na varanda, Isadora estava voltando mais cedo do compromisso. Entrou pela porta lateral, viu as duas cadeiras ocupadas lá fora, viu o café, viu o riso que estava chegando até ela pelo corredor. E ficou parada no corredor por um momento com uma expressão que não era raiva, era cálculo. Naquela noite, Isadora esperou Rafael dormir. Levantou devagar, foi até o corredor e bateu de leve na porta do quarto de Lourdes. Quando Lourdes abriu, Isadora entrou sem ser convidada, fechou a porta atrás de si e ficou de pé no meio do quarto, olhando para a sogra com aquela frieza que ela guardava para o momento em que não precisava mais de sorriso nenhum. Falou baixo, muito baixo, com aquela voz controlada que é mais intimidadora do que qualquer grito. Disse que havia pesquisado algumas casas de repouso na região, que eram lugares excelentes, com estrutura, com cuidado especializado, com companhia de pessoas da mesma faixa etária, que ia conversar com Rafael sobre isso porque achava que era o melhor para Lourdes, dado o estado de saúde dela. Lourdes ficou imóvel. Olhou para Isadora. Isadora continuou. Disse que sabia do diagnóstico, que tinha visto o documento por acidente numa tarde em que o quarto estava aberto. E que justamente por isso achava que Lourdes precisava de um ambiente mais adequado, com profissionais, com rotina certa, com o suporte que uma casa comum não conseguia oferecer. Estava usando a condição de saúde de Lourdes como argumento para tirá-la de casa. Com voz de quem estava preocupada, com palavras de quem estava cuidando. Lourdes ouviu tudo sem piscar. Quando Isadora terminou,
Houve um silêncio de alguns segundos que pesou mais do que tudo que tinha sido dito. Então, Lourdes olhou nos olhos da nora com uma calma tão absoluta que Isadora, por uma fração de segundo, desviou o olhar. E Lourdes disse apenas: "Boa noite, Isadora." Isadora saiu, fechou a porta. Lourdes foi até a gaveta. Abriu, pegou o envelope, tirou a carta. Colocou na mesa sob a luz pequena do abajur e escreveu. Escreveu tudo o que tinha acontecido naquela noite, com data, com hora, com cada palavra que conseguia lembrar. Quando terminou, colocou de volta, fechou o envelope e dessa vez escreveu o nome do filho na frente. Tem dias que começam sem nenhum sinal do que vão se tornar. O céu está igual, o trânsito está igual, o café tem o mesmo gosto de sempre. E no meio de um dia comum, sem aviso, sem preparação, a vida decide que chegou a hora de mostrar o que estava escondido. Rafael não acordou naquela manhã pensando que aquele ia ser o dia. Acordou pensando em reunião, em contrato, em número. Mas alguma coisa nele, aquela parte que a gente não sabe nomear, mas que às vezes sabe mais do que a cabeça, estava inquieta desde antes do café. A reunião estava marcada para a tarde inteira. 2 clientes novos, uma proposta grande, o tipo de encontro que normalmente tomava todas as energias de Rafael e deixava o resto do mundo em segundo plano. Mas naquele dia, o encontro foi mais curto do que o esperado. Os clientes chegaram alinhados, a proposta agradou, as assinaturas vieram antes do previsto. Rafael olhou para o relógio e viu que eram 3 horas da tarde com tudo resolvido e o resto do dia livre na frente dele. Henrique estava do lado e sugeriu que fossem comemorar em algum lugar. Rafael disse que ia, só precisava passar em casa primeiro. Não explicou por quê, não havia explicação racional. Era aquela inquietação de antes que continuava lá, quieta, persistente, empurrando ele na direção de casa sem que ele entendesse o motivo. Ligou para Isadora no caminho, caiu na caixa postal, ligou de novo, mesma coisa. Guardou o celular, acelerou um pouco e não perguntou para si mesmo por que o coração estava batendo diferente. Entrou pela garagem como sempre fazia. Motor desligado, porta fechada devagar, sem barulho. Não foi intencional. Era o jeito dele de entrar quando estava pensando em outra coisa. Atravessou a área de serviço, passou pelo corredor lateral que dava acesso à cozinha e foi quando ouviu vozes. Parou. A voz de Isadora era inconfundível. Ele conhecia aquela voz há anos, conhecia cada variação dela. A voz de quando estava feliz, a voz de quando estava preocupada, a voz de quando estava com raiva, mas tentando não mostrar. A voz que chegava até ele naquele corredor não era nenhuma dessas. Era uma voz que ele nunca tinha ouvido dentro da própria casa, dura, satisfeita. Com aquele tom de quem está falando para uma plateia e sabe que a plateia está do lado. Ele não entrou. Ficou parado no corredor, encostado na parede e ouviu. Eu não sei como o Rafael aguenta. Toda vez que chego na cozinha, ela está aqui, de avental, como se fosse a dona do pedaço. Risada, de Isadora e de mais alguém, 2 vozes que acompanhavam. Fica aqui fingindo que ajuda, enquanto na verdade é um peso que eu carrego por amor ao meu marido. A gente cede, né? Mas tem limite. Rafael não respirou por alguns segundos. E o pior, Isadora continuou, com aquela voz ainda mais baixa que ficou ainda mais audível no silêncio da casa, é que ela acha que ninguém percebe, acha que está disfarçando bem, mas todo mundo aqui sabe o lugar dela. Mais risada. Leve e nervosa, daquele tipo que acompanha porque não sabe como não acompanhar. Rafael fechou os olhos, abriu. Olhou para o corredor à frente com uma clareza que não era raiva. Era algo mais fundo, mais pesado, mais permanente do que raiva. Era o entendimento de que aquilo não era a primeira vez, que aquilo era rotina, que enquanto ele fechava contrato e comemorava, aquilo era rotina dentro da própria casa dele. Deu 2 passos lentos em direção à entrada da cozinha e parou de novo.
Lourdes estava de costas, de avental escuro, luvas amarelas, curvada levemente sobre a pia, lavando louça com aquele movimento cadenciado de quem já lavou louça a vida inteira e não precisa pensar para fazer. A postura dela era ereta apesar da curvatura, a cabeça levemente baixa. E havia no conjunto daquela imagem a mulher de costas, as luvas amarelas, a louça empilhada, as vozes ao redor, uma dignidade silenciosa que partiu Rafael por dentro de um jeito que ele não estava preparado. Isadora estava de pé perto da ilha central, taça na mão, com duas mulheres do lado, que Rafael reconheceu vagamente de algum evento social. As três estavam de frente para a pia, de frente para Lourdes, como se a cena fosse entretenimento. Foi nesse momento que Lourdes virou levemente o rosto. Não para Isadora, para o corredor, como se alguma coisa tivesse avisado que tinha alguém ali. Ela viu Rafael. Os olhos dela encheram num segundo, não de choro, de alívio. Daquele alívio que dói porque vem tarde demais e cedo o suficiente ao mesmo tempo. Ela não fez nenhum gesto, não chamou, não apontou, só olhou para o filho com aqueles olhos que diziam tudo que a carta guardada na gaveta também dizia, e mais alguma coisa que carta nenhuma conseguiria colocar em palavras. Rafael entrou na cozinha. O silêncio caiu de uma vez, como se alguém tivesse arrancado o som do ambiente. Isadora virou com o sorriso ainda no rosto, e o sorriso travou. A taça ficou suspensa no ar por um segundo, antes de ela abaixar o braço devagar. As duas amigas se olharam. Rafael ficou parado na entrada por um momento. Olhou para Lourdes de costas. Olhou para Isadora. Olhou para as duas mulheres que não encontraram onde pousar o olhar. E então olhou de volta para a esposa com uma expressão que ela nunca tinha visto nele. Não era explosão, não era descontrole, era pior. Era a expressão de quem acabou de entender tudo e não vai fingir que não entendeu. Falou baixo, tão baixo que as duas amigas precisaram prender a respiração para ouvir. Isadora, só o nome, com um peso que dispensava qualquer adjetivo. Ela abriu a boca, fechou, tentou de novo. Rafael, eu tava só. Eu ouvi duas palavras, curtas, definitivas. Com aquele tipo de firmeza que não precisa de volume, porque já tem densidade suficiente. As duas amigas pegaram as bolsas ao mesmo tempo, num movimento quase sincronizado, como se tivessem ensaiado. Nenhuma se despediu. Nenhuma conseguiu olhar para Rafael ao passar por ele. A porta da cozinha abriu e fechou, e os passos delas sumindo pelo corredor foram o único som por alguns segundos. Isadora ainda estava de pé no mesmo lugar, taça na mão, com aquela postura que ela sempre mantinha mesmo quando não sabia o que fazer, ereta, controlada, como se postura fosse proteção. Rafael não olhou mais para ela, virou e foi até a mãe. Lourdes não tinha se movido. Ainda estava de frente para a pia, as mãos dentro da água, as luvas amarelas molhadas. Estava com a cabeça um pouco mais baixa do que antes. Os ombros levemente curvados, não de fraqueza, de cansaço, do tipo de cansaço que não é de um dia, que é de semanas de segurar, de dobrar, de engolir, de sorrir no telefone quando queria chorar. Rafael chegou do lado dela. Ficou parado por um segundo. Então, colocou as mãos sobre as mãos dela, por cima das luvas amarelas, e foi tirando devagar. Primeiro uma luva, depois a outra. Colocou as duas na beira da pia com cuidado, como se fossem algo frágil, e pegou as mãos da mãe, aquelas mãos que tinham feito comida, lavado roupa, segurado ele quando era criança e acordava com medo, e segurou com as duas mãos dele. As mãos dela estavam frias da água. Ele não conseguiu falar por um momento. Ficou olhando para as mãos dela dentro das dele, com aquela fiação toda se reorganizando dentro do peito, tentando encontrar a frase certa para um momento que não tinha frase certa. Então disse, com a voz diferente de qualquer voz que a mãe tinha ouvido dele antes, mais baixa, mais partida, mais verdadeira. Mãe, eu vim, eu estou aqui. Pausa.
Eu não sabia, e isso não tem desculpa, mas eu estou aqui agora. Lourdes não respondeu de imediato. Ficou olhando para as mãos juntas por um tempo. E então, alguma coisa que ela tinha segurado por semanas, que tinha dobrado e guardado e comprimido no fundo do peito toda vez que o telefone tocava e ela precisava sorrir, veio, não de uma vez. Veio devagar, sem barulho, sem dramaturgia. Uma lágrima, depois outra, escorrendo pelo rosto de uma mulher que tinha passado semanas inteiras sem deixar uma sair. Era a primeira vez que ela chorava na frente do filho desde que tinha chegado naquela casa. E era a primeira vez, desde que tinha chegado, que ela não precisava esconder o rosto. Isadora saiu da cozinha em algum momento durante aquilo. Rafael não viu, não olhou. Naquele momento existia só ele e a mãe e aquelas mãos que ele nunca deveria ter deixado ficar frias. Ficaram assim por um tempo que nenhum dos dois soube medir. A cozinha de mármore, a louça ainda na pia, a tarde lá fora, continuando sem saber o que tinha acabado de mudar. E Rafael, de terno, de pé ao lado da mãe, segurando as mãos dela como se estivesse tentando devolver com aquele gesto tudo que tinha deixado de dar, enquanto estava olhando para o lugar errado. Lourdes enxugou o rosto com o dorso da mão. Respirou fundo e disse, com aquela voz calma de sempre, que tinha sobrevivido a coisa muito pior do que aquilo e que estava bem. Rafael sacudiu a cabeça devagar. Não, dessa vez você não precisa dizer que está bem, olhou para ela. Dessa vez eu quero saber de verdade. Lourdes ficou olhando para o filho por um momento longo e foi até a gaveta. Tem verdade que a gente recebe e processa na hora. Entende? Reage, segue em frente. E tem verdade que a gente recebe e fica parado, porque ela é grande demais para caber de uma vez. Rafael era do tipo que processava rápido, sempre foi. Mas o que saiu daquela gaveta naquela tarde era do segundo tipo. Era do tipo que para tudo. Lourdes colocou o envelope na mesa da cozinha e empurrou devagar na direção do filho. Não disse nada. Não precisou. Rafael olhou para o envelope, viu o próprio nome escrito na frente com a letra da mãe e ficou parado por um segundo antes de pegar. Abriu com cuidado, tirou o que estava dentro. A carta primeiro. Leu em silêncio, em pé, sem se mover. Lourdes ficou do lado, de mãos cruzadas, olhando pela janela da cozinha para o jardim lá fora. Deixou ele ler sem interrupção, sem comentário, sem encher o silêncio com nada. Eram páginas escritas com a letra firme dela, relatando tudo com uma clareza tranquila que era mais devastadora do que qualquer tom de acusação. A lista de tarefas. Os jantares sozinha na cozinha. A frase dita na frente das amigas. As consultas feitas de táxi, sozinha, sem contar para ninguém. A visita noturna de Isadora ao quarto, as palavras sobre a casa de repouso, o uso do diagnóstico como instrumento de pressão. Tudo com data aproximada, com hora, com cada detalhe que ela tinha guardado na memória, porque sabia, lá no fundo, que um dia ia precisar. Rafael terminou a carta. Ficou olhando para o papel por um momento. Então viu o documento médico dobrado embaixo e abriu. Leu. Fechou os olhos. Respirou fundo uma vez, duas, três. Quando abriu, a expressão dele era de um homem que acabou de entender o tamanho exato de tudo que não viu. Mãe! A voz saiu diferente. Você foi às consultas sozinha. Não era pergunta. Era a constatação de algo que doía de um jeito específico. Daquele jeito que só dói quando a gente entende que a pessoa que mais ama no mundo passou por algo difícil e passou sozinha, porque a situação que a gente criou não deixou espaço para ela pedir ajuda. Lourdes virou para ele com aquela calma dela. Eu não queria te preocupar. Eu sou seu filho. A voz tremeu um pouco. Preocupar comigo é o que você devia ter feito. Ela não respondeu. Só colocou a mão no braço dele por um segundo, daquele jeito de mãe que diz mais do que qualquer frase consegue dizer. Rafael dobrou tudo de volta, guardou no envelope e ficou com ele na mão por um longo momento. Então foi até a sala, sentou e chamou Cláudia.
Ela veio com aquela postura de quem já sabia que a hora tinha chegado. Sentou na cadeira à frente de Rafael e contou tudo com uma voz firme e sem rodeios. Contou o documento caindo da gaveta. Contou a promessa de silêncio que Lourdes tinha pedido com os olhos. Contou os jantares, os comentários, a cena da cozinha com as amigas, a frase sobre a casa de repouso. Contou o bilhete que tinha deixado no carro porque não sabia mais o que fazer com o que estava vendo e não conseguia mais fingir que não via. Rafael ouviu tudo sem interromper uma vez. Quando Cláudia terminou, ele assentiu devagar, olhou para ela e disse: "Obrigado, de verdade." Cláudia saiu. Rafael ficou sozinho na sala por alguns minutos, com o envelope no colo, com tudo aquilo assentando dentro dele, num peso que não tinha nome certo. Foi então que o celular vibrou. Era Henrique. Rafael atendeu, disse que ia ter que cancelar a comemoração, que tinha surgido uma coisa em casa. Henrique perguntou se estava tudo bem. Rafael ficou em silêncio por um segundo e disse: "Não, mas vai ficar." Desligou e foi encontrar Isadora. Ela estava no quarto do casal, sentada na poltrona perto da janela, com aquela postura controlada que era o jeito dela de se preparar para uma conversa difícil. Quando Rafael entrou, ela começou a falar antes que ele abrisse a boca. Disse que ele tinha ouvido fora de contexto, que estava exagerado, que o relacionamento com Lourdes era complicado porque Lourdes não colaborava, que ela tinha feito o que podia e que ninguém estava vendo o quanto era difícil ter sogra morando junto sem nenhum limite estabelecido. Rafael ficou de pé, perto da porta, ouvindo tudo até o fim. Quando ela parou, ele colocou o envelope em cima da cômoda devagar, sem bater, sem gesto dramático. Só colocou ali, com o nome da mãe virado para cima, e disse: "Eu ouvi o que você disse na cozinha. Eu li o que minha mãe escreveu. Eu ouvi o que a Cláudia me contou." Pausa. "Não tem contexto que mude o que eu ouvi com os meus próprios ouvidos." Isadora olhou para o envelope. Pela primeira vez naquela conversa inteira, ela não encontrou a próxima frase. Rafael continuou com a voz baixa e firme. "Você sabia que ela estava indo à consulta sozinha. Você sabia do diagnóstico. E você usou isso para tentar tirar ela de casa." Pausa mais longa. "Isso eu não consigo entender. E não vou tentar." Isadora tentou de novo. Tentou o choro, tentou a justificativa, tentou o ângulo da pressão que ela sabia que funcionava com ele em outros momentos. Rafael ficou olhando para ela com aquela expressão nova que tinha aparecido na cozinha, aquela que não era raiva, mas era permanente, e esperou ela terminar. Quando terminou, ele disse apenas: "Eu vou ligar para o Dr. Soares agora e marcar a consulta da minha mãe. Amanhã de manhã, você e eu vamos conversar com calma sobre os próximos passos. Mas essa conversa já acabou por hoje." Saiu do quarto. Fechou a porta sem barulho. Ligou para o médico, conseguiu encaixe para 2 dias depois, anotou o horário no celular. Então foi até a cozinha, abriu a geladeira e começou a preparar o jantar. Não sabia cozinhar muita coisa, mas sabia fazer algumas. Escolheu uma que a mãe gostava e que ele tinha visto ela fazer tantas vezes que tinha guardado o processo sem perceber. Lourdes apareceu na entrada da cozinha uns 20 minutos depois, atraída pelo cheiro. Ficou parada, olhando para o filho de avental. O avental dela, que estava pendurado no gancho, mexendo numa panela com aquela concentração de iniciante que tenta acertar. Ficou olhando por um tempo sem falar. Então disse: "Você está queimando o alho." Rafael olhou para a panela. Era verdade. Abaixou o fogo, mexeu, virou para ela com uma expressão de quem precisava muito daquele momento leve depois de tudo que tinha acontecido. "Então vem me ajudar." Lourdes entrou na cozinha. Chegou do lado dele, ajustou o fogo, pegou a colher, corrigiu o tempero. Os dois ficaram ali, lado a lado, naquela cozinha de mármore que tinha sido palco de tanta coisa pesada, preparando um jantar simples, sem que nenhum dos dois sentisse necessidade de falar sobre o que tinha acontecido naquele dia. Porque às vezes, a coisa mais importante que existe não é a conversa, é o lado a lado.
é o estar junto depois que a tempestade passa e ver que ainda tem alguém do seu lado, de pé, com você. Quando sentaram para jantar, eram só os dois, a mesa grande, a comida simples, a noite lá fora. Rafael serviu o prato da mãe primeiro. Lourdes olhou para o prato, olhou para o filho e disse baixinho: "Obrigada, meu filho." Ele não respondeu com palavra, só assentiu. E foi o suficiente. Tem uma diferença entre uma casa que é bonita e uma casa que é lar. Rafael levou tempo demais para entender isso. Cresceu vendo a mãe transformar qualquer espaço em lar com muito pouco. Uma toalha de mesa passada, um cheiro de comida no ar, aquele jeito dela de deixar tudo no lugar certo sem que ninguém pedisse. E quando ficou rico, quando construiu a mansão com mármore e jardim e garagem com 3 carros, achou que estava oferecendo o melhor. Não percebeu que tinha esquecido o mais importante. Que lar não é construído com material, é construído com presença, com atenção, com o tipo de cuidado que não aparece em nenhuma nota fiscal. Nos dias que se seguiram ao flagra, a casa mudou de textura. Isadora ficou por alguns dias ainda, quieta, presente sem estar presente, aquela quietude de quem está calculando e percebendo que não tem mais o que calcular. Rafael e ela conversaram 2 vezes mais, com calma, com a porta fechada, sem grito, sem cena, só a verdade que sobra quando não tem mais narrativa para sustentar. Doutora Patrícia, que havia estado naquele jantar semanas antes, ligou para Isadora 2 dias depois do flagra. Tinha ouvido alguma coisa por pessoas em comum, e o que disse naquela ligação ficou entre as duas. Mas Isadora desligou o telefone com uma expressão que Rafael viu do corredor e que disse mais do que qualquer palavra. A decisão veio sem alarde. Isadora arrumou as malas numa manhã de semana, com a ajuda de uma pessoa que chamou sem avisar Rafael com antecedência. Ele não impediu, não facilitou, ficou no escritório com a porta fechada enquanto isso acontecia, com a mão na mesa, olhando para nada. Quando ouviu o carro sair pela garagem, ficou em silêncio por alguns minutos. Então levantou, foi até a cozinha e passou um café. Cláudia estava lá. Fingiu que não tinha visto nada, que não sabia de nada, que estava só cumprindo a rotina. Rafael colocou uma xícara na frente dela sem que ela pedisse e disse: "Cláudia, eu preciso te dizer uma coisa." Ela ergueu os olhos. Ele continuou: "O que você fez, o bilhete, contar a verdade quando eu chamei, você não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Você arriscou o emprego, arriscou a situação aqui dentro por uma pessoa que não era da sua família." Pausa. "Isso tem um valor que eu não consigo pagar, mas vou tentar." O que Rafael fez em seguida, Cláudia não esperava. Não era só aumento, não era só reconhecimento verbal. Era algo concreto, pensado, que mostrava que ele tinha ouvido de verdade e que coragem tem peso e tem consequência boa. Cláudia ficou olhando para ele por um momento, sem conseguir falar. Então, abaixou a cabeça e chorou daquele jeito silencioso de quem não está acostumado a receber. 2 semanas depois, Rafael propôs para a mãe uma viagem. Não de avião, não de hotel 5 estrelas. Uma viagem de carro de 2 dias, de volta ao interior. Lourdes ficou olhando para ele quando ele propôs, tentando ler se havia alguma coisa por trás da proposta. Não havia. Era só isso. Voltar. Ver a casinha, ver os vizinhos, visitar o túmulo do pai. Saíram numa manhã cedo, com uma mala pequena cada um e uma garrafa de café que Lourdes fez antes do sol nascer, porque não conseguia viajar sem café passado de casa. No caminho, conversaram de um jeito que não conseguiam dentro da mansão, sobre o passado, sobre o pai, sobre as memórias que a gente carrega e não sabe onde guardar quando muda de endereço. Rafael ouviu histórias que nunca tinha ouvido, da infância da mãe, do dia que ela conheceu o pai, de uma época difícil que ela atravessou sozinha antes dele nascer e que ele nunca soube que tinha existido. Chegaram no interior no fim da tarde. A casinha estava do jeito que Lourdes tinha deixado. A vizinha Dona Neuza tinha cuidado, regado as plantas, mantido tudo no lugar.
Quando Lourdes entrou e passou a mão na mesa da cozinha, fechou os olhos por um segundo. Rafael ficou na porta observando e entendeu, naquele segundo, o que ela tinha deixado para trás por amor a ele. Não era só uma casa. Era uma vida inteira de cheiros e memórias e paz que ela tinha dobrado e guardado numa mala média para atender ao pedido do filho. No dia seguinte foram ao cemitério. Manhã cedo, pouquíssima gente. O sol ainda fraco. Ficaram parados diante do túmulo do pai por um tempo longo, lado a lado, sem falar. Rafael olhou para a lápide com o nome do pai e pensou em quanto tinha aprendido tarde demais com ele. Que homem bom não é o que nunca erra, é o que quando erra corrige. Que presença não se mede em dinheiro. Que proteger quem a gente ama não é tarefa de fim de semana. Colocou a mão no ombro da mãe, ela colocou a mão sobre a mão dele. No caminho de volta para o interior, passando por uma estrada com árvores dos dois lados e nenhuma pressa, Lourdes olhou pela janela e disse quase sem querer, com aquela voz de quem está pensando em voz alta, sem perceber: eu nunca quis te dar trabalho, só queria ficar perto. Rafael tirou o pé do acelerador, diminuiu, parou o carro no acostamento, ficou com as mãos no volante, olhando para frente, respirando. Lourdes virou para ele. Ele não conseguia falar e não tentou fingir que conseguia. Ficaram assim por alguns minutos, parados na beira daquela estrada, com o motor ligado e o mundo continuando lá fora sem saber o que estava acontecendo dentro daquele carro. Quando Rafael conseguiu falar, disse: você nunca foi trabalho, mãe. Você foi o que eu mais errei em cuidar. E isso não vai mais acontecer. Voltaram para a mansão na manhã seguinte, e as coisas foram sendo reorganizadas, não de uma vez, não com drama, mas com aquela consistência de quem decidiu e não vai voltar atrás. Semanas depois, Rafael almoçou com Henrique. Contou tudo. Henrique ouviu em silêncio do começo ao fim, com aquela atenção dele que não interrompe e não julga. Quando Rafael terminou, Henrique ficou quieto por um momento e então disse: você sabe o que me impressionou nessa história toda? Rafael esperou. Não foi o que você fez quando descobriu. Foi o que sua mãe não fez durante semanas. Segurou tudo aquilo com uma dignidade que a maioria das pessoas não teria. Pausa. Ela te ensinou mais do que qualquer negócio vai ensinar. Rafael ficou com essa frase por dias. Foi ela que o levou a tomar uma decisão que surpreendeu até Henrique. Uma decisão nos negócios que abriu mão de um contrato grande, lucrativo, com uma empresa cujo dono Rafael tinha descoberto, tratava funcionários com o mesmo desprezo que Isadora tinha tratado a mãe dele. Abriu mão do contrato, sem drama, sem discurso, só disse que não era o tipo de parceria que queria. Henrique olhou para ele e disse: isso vai custar caro. Rafael respondeu: já custou mais caro ficar quieto. Numa tarde de sol, algumas semanas depois de tudo, Lourdes estava sentada na varanda da mansão, tomando café, olhando para o jardim, com uma manta no colo porque o vento estava fresco. Rafael saiu pela porta da varanda e sentou do lado dela sem avisar, com a xícara na mão, sem trazer assunto nenhum. Ficaram em silêncio por um tempo bom. O jardim lá fora, os pássaros, o fim de tarde que ia chegando devagar. Então Lourdes olhou para tudo aquilo. O jardim grande, a varanda bonita, o filho do lado, e disse baixinho, quase para si mesma: tá bom assim. Rafael olhou para ela. Ela estava olhando para o jardim com aquela expressão de quem chegou. De quem encontrou o lugar depois de andar por muito tempo sem saber o caminho. Não era euforia, era paz. Aquela paz que não tem preço e não tem tamanho e que nenhuma mansão consegue comprar. Só pode ser construída por quem aprende, às vezes tarde demais e às vezes na hora certa, que o maior luxo do mundo é ter a mãe do lado e saber disso enquanto ainda dá tempo. Rafael olhou para o jardim também. E pela primeira vez, desde que aquela casa tinha sido construída, ela tinha o tamanho certo.